Existe a história do cara que foi para o Japão e contou de uma cidade que tinha nascido em 34, que hoje tinha 500 mil habitantes, e o pessoal não falou mais com ele porque não acreditava que isso podia ser possível. Teve nada de moleza não, viu? O que a gente fez com muita dificuldade. Naqueles tempos, mal, bravos, aqui com grandes coisas perigosas. Quanto mato, quanta coisa que a gente viu passar. E muitos, como o serviço era muito pesado, vieram pensando que no Brasil tinha árvore que dava dinheiro, propaganda enganosa que faziam, né? E chega aqui, o serviço era totalmente diferente, difícil. Foi duro, mas foi gostoso. Meu começo de vida, nascida para ser aqui. Porque aqui prometia alguma coisa, mas com a luta. Não foi fácil, não. Ficava feliz quando alguém me pedia para engraxar uma borda. Toda vez que se fala que uma cidade que começou em 34 e tem 500 mil habitantes hoje, é praticamente desconhecido no mundo. E quais os problemas que nós sofremos? O que faz uma cidade crescer? A quantidade de anos que ela comemora? Ou a qualidade dos anos que teve ao longo de sua história? Há uma cidade no norte do Paraná que surpreende a todos que a conhecem pela primeira vez. E também quem a viu nascer e crescer desde criança. Londrina, nessa época, meu Deus, não era nada. Era uma vilazinha, né, que apenas se iniciava. À frente da minha casa, na Avenida Paraná, era Mata Virgem. E tinha algumas oncinhas também. Londrina foi uma cidade que surpreendeu todo mundo. Por que Londrina surpreende? O que é de tão notório assim aconteceu em sua história? Quais eram os problemas e suas soluções? Vamos embarcar nessa viagem ao tempo cheia de sonhos, de terra, de suor e muita lama, e conhecer quanto foi fácil o começo dos 80 anos de Londrina, a capital do norte do Paraná. Espera aí, fácil? Será que chegar aos 80 anos como Londrina, a quarta cidade em população do sul do Brasil, foi algo que aconteceu, digamos, sem querer? A colonização seguiu um plano do qual meu pai era o responsável, que era a divisão das terras em lotes de 20 alqueires, 20 a 30 alqueires mais ou menos. O escocês Arthur Thomas é um dos principais nomes a quem se acredita o começo de Londrina. Executivo de Lord Lovat, um eminente representante de investidores britânicos que viu ótimas oportunidades no Brasil, Arthur Thomas chegou da Europa em meados dos anos 20 para criar uma empresa com capital inglês no ramo de algodão. Porém, logo em seguida, o governo do Paraná anunciou um projeto onde estavam procurando investidores estrangeiros para desenvolver a região do norte do Paraná. E a companhia se interessou por isso. Assessorado pelo advogado João Sampaio, quem sugeriu mais tarde o nome Londrina, nascia a Companhia de Terras Norte do Paraná, com a obrigação de construir estradas de trem ligando São Paulo ao norte paranaense, colonizando esta região através do que seria o maior empreendimento do gênero na história do Brasil. Realmente, era algo tão imponente quanto difícil de fazer na prática. Então foi uma colonização extremamente interessante,
muito natural, ao mesmo tempo se formou a maior reforma agrária que se tem no mundo. Meu pai, como era diretor da companhia, ele formou um grupo de acho que 6 pessoas ou 7 pessoas da companhia de terras para vir para cá para fazer um acampamento no Marco Zero de Londrina. Meu pai, ele abria as estradas aí, né? Poucos encarariam a expedição no meio da mata, em 1929, liderada por George Craig Smith, o primeiro funcionário da companhia. Após seguir de trem de São Paulo até Ourinhos, depois de carro até Jataí, a expedição teve que atravessar o rio Tibagi carregando tudo que podia em barcos, com muitos homens a nado, inclusive os cavalos. Então, em meio a infestações de mosquitos, seguiram cerca de 20 quilômetros abrindo Mata Virgem até o Marco Zero e a futura Londrina, que primeiro se chamaria Patrimônio Três Bocas. Ali, abriram uma clareira que aumentava a cada dia. Meu pai era famoso por uma característica dele. Ele contratava gente de todas as nacionalidades. E para colonizar eles tinham que ter especialistas. E foi por isso que eles procuraram meu pai na área dos alemães. Para cada nacionalidade eles escolheram um especialista em colonização. Primeiro construiu-se o hotel e o almoxarifado da companhia. A madeira da floresta virava construção. A região se preparava para ser loteada, enquanto a terra roxa para dar frutos. Cada fazendinha, cada sítio tinha um acesso pela estrada em cima e acesso ao rio embaixo. Esse foi um princípio de colonização naquela época muito importante, eu acho. E também cada propriedade era feita com muita inteligência. A estrada ficava no espigão, ficava em cima e cada lote alcançava um rio, um córrego, né? Então todos os colonos tinham água própria, né? Aí o pessoal comprava o terreno e tinha 3 a 4 anos para pagar. Mas eu nunca vi falar que a companhia tomou o terreno de alguém por falta de pagamento. Porque o pessoal trabalhava, né? E a pequena Londres, ou melhor, Londrina, além de ganhar o nome sugerido por Sampaio em homenagem aos ingleses, cresceu logo também em responsabilidade. Humberto Pulgari Coutinho, proprietário do primeiro jornal londrinense, o Paraná Norte, dizia com entusiasmo que Londrina saltaria logo para município e que, sem ter as prerrogativas de vila, erguer-se-ia em cidade aquela incipiente capitalzinha do setentrião paranaense. Somente 5 anos após a expedição que abriu a clareira no Patrimônio Três Bocas no meio da mata, nascia o município de Londrina, em 10 de dezembro de 1934. Um lugar promissor, mas nada fácil para viver. Eu nasci aqui em Londrina, no dia 27 de agosto de 1934. Eu fui registrado em Jataizinho, porque não existia cartório na época. E o meu pai, como era alemão, gostava das coisas certas, né? Se ele esperasse mais uns dias para me registrar, eu seria um dos primeiros a ser registrado aqui em Londrina. Quando nós chegamos tinha só barro, poeira, coisa horrível, mata, que dava medo, né? Mas como a gente queria progredir na vida, também tivemos coragem e viemos, só nós dois. Então os ingleses, com muita inteligência, resolveram enviar cartas para as rádios, para jornais, revistas, etc., na Europa e na Ásia, dizendo o seguinte: venham para cá, nós temos terras férteis, virgens, que vocês não vão passar fome. A propaganda feita pela Companhia de Terras Norte do Paraná apresentou Londrina aos sonhos de gente de todas as regiões do Brasil e de nacionalidades como italianos, portugueses, alemães, espanhóis, japoneses, ucranianos, entre vários outros. Uma verdadeira globalização em plena década de 30. A propaganda da Companhia de Terras Norte do Paraná chamava a atenção de pessoas para cá, né?
não tem saúva. E quem vinha aqui geralmente era agricultor e logo de começo viu que a terra era de cultura, terra boa. Chegando gente e mais gente. Mineiros, paulistas, cariocas, pernambucanos, alagoanos, baianos, vinha de toda a raça, em procura do norte do Paraná. Havia vários tamanhos de lotes. Cabe a meu pai uma grande honra, pois ele sugeriu aos ingleses de não vender propriedades grandes, porque se fosse semelhante ao Mato Grosso, nós teríamos hoje umas 50 grandes propriedades no Norte do Paraná e todos nós talvez nem existiríamos aqui. Que perto da cidade eram pequenos, 10, 15 alqueires, mais longe, 50 alqueires. Era gente que veio para trabalhar, então a coisa foi. Começou a ficar famoso aqui o norte do Paraná e todo mundo vinha, né? E foi assim que de 33 países vieram imigrantes para cá. Enfim, as terras daqui, como ainda hoje são, era chamava-se o Eldorado do Brasil. Mas chegar nesse tal Eldorado não era mole não. A Terra Roxa foi um dos motivos do sucesso, mas a garra, a determinação e vontade de vencer foi o que, de fato, semeou a vitória. Ia-se para o norte do Paraná pela estrada de ferro de São Paulo a Ourinhos. De lá para Londrina tinha muito, mas muito chão mesmo. Eu, por exemplo, vim de trem até Ourinhos. Ourinhos tinha estrada de ferro da companhia que vinha até Jataizinho. Jataizinho para cá vinha na jardineirinha, essa chamada catita aberta, trazia os compradores na jardineirinha até aqui. Eu sempre adorava essas viagens. Eu realmente não é que eu sentia que Nossa Senhora tem que fazer aquilo outra vez, não, eu gostava mesmo. O povo vinha mesmo de tudo quanto era lugar. Era caminhão, caminhonete, carroça, charretinha, charretona, de todo jeito. A minha mãe que chorava, coitadinha, porque ela nunca tinha visto um fim de mundo como era Londrina naquela época. Claro que havia quem realmente não tivesse o pé destinado a ser um pé vermelho, apelido a todos que aqui viviam. Encarar ou voltar, eis a pergunta que separava homens de meninos. E às vezes eles ficavam assim 2, 3 dias, não tiravam a mudança do caminhão e voltava porque tinha medo do sertão. Alguns afirmam que nem a própria companhia imaginava que Londrina daria tão certa quando começou a vender os lotes. Realmente, a única moleza era o barro. Teria mesmo ela a plena segurança do sucesso do empreendimento? Eu acredito que não. Porque eles tinham uma certa dificuldade, enquanto não foi construída as pontes do Rio Tibagi, era a passagem tudo com balsas, uma dificuldade, uma mata tremenda até chegar aqui. Claro que também houve romantismo no olhar. A primeira impressão minha foi ver a mata, o sol estava se pondo, era mais ou menos 6 horas da tarde. Então aquela paisagem vermelha e verde ficou na minha lembrança e ficou guardado no meu coração. Praticamente, quando nós chegamos em Londrina, era muito poucas casas, além das casas dos funcionários da companhia. Era tudo muito fácil. Quem chegasse devia tão somente construir a própria casa. Era uma casa de madeira que meu pai fez, trazendo as madeiras no ombro para construir a casa. Muitas vezes serrava a madeira com... Eles próprios serravam, botavam aquela torna em cima e um ficava em cima, o outro embaixo, puxando o trançador e fazia as madeiras, né? Nessa época, o ponto de descida com a mudança era a Praça Rocha Pombo, em meio a muito matagal. Era um lugar onde as pessoas saíam dos caminhões
desciam as escadas e andava na lama até onde a casa da gente estava construída. Ali era o lugar de que chegava, assim, gente que não tinha por onde, era o dormitório daquele povo que chegava com mudança, como pau de arara, ou como mesmo pela estrada de ferro. Eu não tinha recurso, era o lugar deles dormirem, acomodar-se. A terra roxa, uma das mais férteis do mundo, era uma bênção para a plantação, mas uma complicação escorregadia para a população. Era muito barro, muita queda, muito escorregão, muita gente e roupas avermelhadas por todos os lados. Londrina era terra, barro puro. Era coisa do outro mundo. Poder entrar em casa, precisava tirar o chinelo na rua, sapato na rua. O barro era infinito. Muito mole a terra e liso. Então as pessoas faziam uma corrente como se fosse um sapato e andava acorrentado. Caçoavam tanto daquela corrente, meu Deus do céu. A terra roxa, quando chovia, era um barro e daí uns dias fazia sol, virava poeira. Não era mole. Eu caí 2 vezes na rua, uma senhora disse que estava andando, e escorregou. Tudo apressado, ela levantou, disse que tornou a escorregar. Era assim a vida. Você andava e ia formando no salto do sapato, ia aumentando a altura, né? Ia formando aquela bola de barro. Aí eu vinha descendo na Hugo Cabral, quando eu cheguei na esquina, um carroceiro falou, olha o boi, mas eu não vi o boi. Aí quando eu cheguei na esquina, ele chegou também, né? Aí ele me deu uma cabeçada e foi embora, não sei nem para onde ele foi. Quando fazia sol, a gente não chegava à tarde, não dava para enxergar. Quando passava um carro, e aquela poeira levantava demais, sabe? Então a gente quase não enxergava a tardezinha assim, sabe? Acontece que o povo de Londrina nunca se deu por vencido. Ao invés de ver lama, havia quem enxergasse uma oportunidade. De vez em quando se via um pra achar na rua aí, caía mesmo. E eu era um cara chegado, não via um tempo de chuva, falei, agora está na hora de eu ganhar meus trocos. Né? Costumava ir nesses lugares, nessas casas comerciais, vender pó de serra. Como na cidade de Sucupira, de Dias Gomes, nessa época o cemitério de Londrina existia, mas os poucos que aqui viviam trabalhavam tanto que ninguém tinha tempo para descansar em paz. Cemitério São Pedro não tinha ninguém enterrado. Então meu pai era meio brincalhão, ele dizia assim, vamos embora para Londrina porque lá não morre ninguém. Não tinha ninguém, não morria ninguém. Hoje é praticamente impossível encontrar alguém disposto a viver num lugar tão rústico como na criança chamada Londrina. Aquele tempo era em charrete de cavalo, para procurar seus recursos. Café, feijão e milho. Mas vinha o cavaleiro avisar, tira a criança da rua que vai passar boiada. E é interessante que minha avó deu para minha mãe uma caixinha de couro, que está hoje no Museu de Londrina, repleta de agulhas e botões, mas ela nunca usou esse material porque nós andávamos descalços, então não tinha meia para costurar, mas ela usou as agulhas para tirar o bicho de pé dos colonos, porque os colonos trabalhavam durante o dia, descalço, e voltavam à noite e embaixo de luz de vela, que nós não tínhamos ainda luz elétrica, tinha que ser no mesmo dia, porque no dia seguinte virava uma pelota de ovos e não tinha condições então de aguentar, porque coçava muito, né? Quem vinha para a lavoura, plantava milho, feijão, arroz para o gasto da família. E o café começou a produzir em
36, 37. Existia até um decreto federal proibindo de plantar café. Esses pioneiros vieram e ignoraram a proibição e o governo do Paraná também não ligou, porque está fazendo por conta e risco. E meu pai era o que ensinava esse pessoal. Cada um que vinha lá de fora, tanto faz que país que era, se era suíço, se era francês, ou português, italiano, cada um trazia na mala algumas sementes, algumas mudas, né? Mas com aqui é clima tropical, nada disso dava certo. Venceu o tempo, meu pai foi ser carroceiro. Ele ia daqui para Tamarana, para Paiquerê, levar querosene, sal, açúcar, essas coisas que vinham de fora, né? E quando ele voltava, ele trazia arroz em casca, trazia feijão para vender, né? Em Londrina, a coisa era, muitas vezes, na base da caça. O matadouro matava só 2 vezes por semana. Então, para servir tudo, não sobrava. Então, era caçado pouco a pouco para ter um quê para comer de mistura. E para facilitar ainda mais a vida no começo de Londrina, na época da guerra houve escassez de produtos de base como sal e querosene. Quando chegavam, formava-se uma fila gigante, cada família em busca da sua parcela. Aqui o Norte Paraná ficou totalmente isolado. Que chegava aquela fila para apanhar 1 quilo de sal, 1 litro de querosene e, quando não, às vezes, judiação. Aqueles que vinham lá do sítio, tinha fila e terminava o sal, terminava o querosene, porque não existia. Nós não tínhamos mais condições de trazer nem sequer fósforo. Tinha que manter o fogo aceso de um dia para o outro. E nós tínhamos, ao mesmo tempo, pessoas como o João Carlos Strass, que tinha uma venda em Heimtal, e ele, durante a noite, com burros, com animais, ele ia até Assis para buscar alimentos para os colonos aqui, e forneciam para eles um sistema de caderneta, não sabendo se um dia ele ia receber o dinheiro ou não. Eram dificuldades que só podiam ser vencidas através do caráter de um povo, ou melhor, vários. Todos estavam lá para crescer. A gente cresceu dentro de um contexto onde todos se queriam bem, não importava a raça, porque tinha alemães, tinha italiano, tinha negros também, japoneses. Então a gente cresceu com Londrina, eu vou dizer quase que já antecipando a globalização. Depois que nós chegamos, aí o trem chegou e foi uma festa o trem. A chegada do trem foi festa. Que morava acho que umas 15 famílias aqui, mais ou menos, naquela época. O trem foi dia 28 de julho de 1935, eram mais ou menos 5 horas da tarde quando o trem chegou, com os vagões todos enfeitados de bandeirinha. E eu vi muita alegria nos olhos dos pioneiros. Mesmo assim, nada continuava fácil. Mas é o que tinha, né? O transporte que tinha, porque o outro era tudo terra, né? O que tinha estrada de ferro, né? Mas era muito complicada também, porque não resistia o movimento que tinha. De vez em quando caía vagões aqui, destrilhava aqui, lá. De vez em quando você tinha vagões tudo jogado fora da estrada, né? Foi um avanço que ligou Londrina comercialmente mais a São Paulo do que a própria capital do Paraná. Aqui o pessoal utilizava São Paulo porque para Curitiba não tinha estrada. Era vagão e mais vagão pela estrada de ferro para levar, para transportar o café até São Paulo para depois ir para as docas para exportar de Santos para fora. O café aqui era o ouro, né? O café aqui era uma coisa que parece que os caras pegavam assim, uma enxada, pegavam dinheiro
que gastavam dinheiro, coisa de louco, gastavam dinheiro. E a melhor região para plantar café seria o norte do Paraná, porque é uma terra roxa, rica em ferro. Praticamente não tivemos infância, porque logo que esse café começou a produzir, mais 2 ou 3 anos mais tarde, eu ia para lá limpar os pés de café embaixo, aquelas covas, tirar o café que tinha, limpar junto com meus irmãos. E nós íamos carpir, né? Nós íamos tão cedo plantar e tudo. Nós saímos daqui a pé e íamos trabalhar a pé. Nós íamos pela estrada de ferro. E nós chegamos lá, estava escuro ainda. Quando nós chegamos lá, tinha vez que se esperava clarear para começar a trabalhar. O café para Londrina foi, podemos dizer, a mola propulsora mais importante para Londrina. Porque as pessoas vinham para cá, para o Eldorado do Brasil, que era chamada a região aqui de Londrina, vinham para cá, compravam terras da Companhia de Terras, né, dos ingleses, e plantavam café, porque isso aqui era plantar e produzir. Era uma maravilha de situação agrícola, né? Então, vinham os compradores de café de São Paulo, principalmente, que eram os exportadores, e aqui cada dia mais aumentava a produção. Produzia-se milhões de sacas de café, né? Em pouco mais de 20 anos, Londrina se tornou como uma capital. O movimento agrícola, financeiro e demográfico excedera tudo que se previa. Eram 14 bancos, 900 casas comerciais e 500 pequenas indústrias. No começo dos anos 50, Londrina está em 15º lugar em arrecadação de impostos, incluindo 7 capitais. Com 90 mil moradores, o semanário de maior circulação nos Estados Unidos publica uma reportagem com o título Land That Sells Like Money, ou seja, terra que cheira dinheiro. Era Londrina virando notícia mundial. Pavimentações, construções, comércio, aeroporto, ferrovia, rodovias, movimento para lá e para cá, de dia e de noite. Até que depois Londrina foi crescendo e primeira rua a receber o calçamento foi a antiga Avenida Paraná, né? Que hoje é o calçadão ali. A primeira quadra que foi feita para revista com paralelepípedo foi a quadra da Pernambucana. Quer dizer, a gente foi vendo crescer, a cidade foi se tornando sempre mais habitável. Eu me lembro aqui do edifício Santo Antônio, foi quase um dos primeiros que foi construído. Então a gente ia lá, nossa, subia de elevador, era uma novidade pra gente, descia, né? Porque a cidade tinha quase tudo casa de madeira. Depois, aos poucos, a Avenida Genópolis foi se formando, a Rua Santos, Paranaguá, aquelas casas bonitas, né? Então, quando começou a surgir alguns primeiros prédios, o edifício Manela, o edifício Saão, aí depois já passou para o edifício Bosque, aqui na esquina do Correio. Então, quando começou esses edifícios, foi uma coisa impressionante, né? Como é que pode? E foi crescendo. Foi crescendo e hoje está bem mais de uma meia dúzia, né? Outra coisa que ficou gravada no meu coração foi a figueira, onde hoje é a Santa Casa. Era uma figueira tão bonita, o tronco dela era dividido como se fosse a mão da natureza. E a nossa tristeza foi quando o homem chegou com o machado na mão e derrubou a nossa figueira. E nós vimos a nossa figueira espalhada pelo chão e foi grande a choradeira, foi muito grande a tristeza. Foi uma coisa, quando qualquer calçamento ali, no meio de tanto barro, né? Aquele povo vibrava ali, sabe, fim de semana, e era todo mundo se reunia, era a avenida, vamos na avenida. Lazer era fazer footing na avenida, aos domingos, ficava à tarde até anoitecer, andando para lá e para cá, as moças de um lado, os moços do outro. E aí paquerava.
O aeroporto de Londrina começou a funcionar em 1936, mas foi no auge do café que ele foi ampliado e adequado para comportar o desenvolvimento galopante. Era coisa de louco, era um movimento. Chegou a ser um dos mais movimentados aeroportos do Brasil. Tudo que sobe tem que descer. Foi em certo tempo, espaventou os capeiros, geada e mais geada. Porém, isso em nada impediu que no fim da década de 50 nascesse uma das maiores indústrias cafeeiras da história do Brasil e do mundo, a Companhia Cacique de Café Solúvel. Café foi um sucesso mesmo, como todos nós conhecemos, né? Até que as geadas realmente diminuíram a produção de café, né? A famosa geada de 1975. Naquele ano teve cenas de muitos sitiantes olhando para a geada no começo de manhã e cometendo suicídio aqui. Foi uma tragédia muito grande, né? De capital mundial do café, como ficou conhecida nos anos 50, Londrina empreende nos anos 70 em outras atividades agrícolas por questões sociais, visto que grande parte das pessoas morava na cidade, por fatores tecnológicos, devido aos novos maquinários agrícolas, e motivos produtivos, já que novas culturas eram incentivadas. A soja passa a ser a principal nova cultura. O que era preciso? Melhorar o conhecimento. O Embrapa e o IAPAR instalam-se em Londrina, dando um salto à pesquisa agropecuária não só da região, mas de todo o Brasil. Londrina não espera, faz acontecer. Em sua história, poucos foram os recursos do governo. A maioria sempre ficou na capital do estado. Um exemplo é o Parque Industrial Londrinense, que contou com 100% de recursos do município, enquanto que o da capital foi criado com recursos estaduais mal distribuídos. Por isso, Londrina sempre se virou, se emancipou sozinha de forma política, privada e social. E assim ela foi virando metrópole porque, além da agricultura, Londrina se dedicou ao urbanismo, à construção civil horizontal e vertical, a qual lhe deu imenso destaque nacional, e também pela implantação de indústrias de todos os tipos, pequenas, médias, grandes, gigantes, globais, especialmente as de tecnologia de ponta. Como o londrinense não para, consolidou-se um forte comércio de produtos e serviços de alta qualidade, reflexo da cidade ser também um grande polo universitário. Por isso, também tem cultura, diversão e vida com qualidade para todas as idades, principalmente a melhor delas. Ninguém da Londrina de 1934 imaginaria como a cidade estaria 40 ou 50 anos depois, quanto mais 80. Então, quando a gente desce em Londrina, a gente vê o progresso que tem. Parece que Londrina tem 2, 3 cidades na mesma cidade, porque tem vários ângulos diversos, bonitos. Eu nunca vi a cidade crescer como cresce isso aqui. Só quem sai e volta é que sabe o que isso aqui é. Quando eu estou longe de Londrina, eu me sinto como um peixe fora do aquário. O céu de Londrina é o mais lindo que existe, que eu já vi até hoje. Quem já viu a terra do café, que era, viu naquela época, que tem que vir agora. Ver o que é, o que formou isso aqui. É Londrina, a cidade que eu amo, a cidade para onde eu vim. Realmente o desenvolvimento de Londrina é excepcional. Mas, além das oportunidades como a terra roxa, o trabalho de construir, plantar e transportar, haveria algo mais e tão fundamental em meio a tanto barro e tanta poeira? Os valores humanos, os valores que constroem o homem, que é a esperança, a verdade, o amor, a alegria, a honestidade, a lealdade. Foi uma experiência, prova de coragem, de luta, de vontade de vencer de todo aquele povo que para cá mudou-se, né? O mais importante é trabalhar, acreditar, sonhar. Há inúmeras outras pessoas que fizeram parte dessa história. Gente importante, pessoas anônimas. São tantas que, para ouvi-las, precisaríamos de outros 80 anos
para mais. Hoje, a capital do norte do Paraná é a segunda cidade mais populosa do estado e a quarta do sul do Brasil. Tem população de 550 mil habitantes urbanos e mais de 1 milhão na região metropolitana. Londrina tem quase 3 mil indústrias e mais de 30 mil comércios e serviços, além de ser um importante eixo de negócios entre o Brasil e o Mercosul. Tudo isso confirma que o que fez Londrina crescer não foi sua quantidade de anos, mas a forma como a sua gente aproveitou cada segundo de sua história em busca da realização dos seus sonhos. Relembro as belas madrugadas da Londrina de outrora. No canto da passarada, a música sonora. Era tudo tão bonito no meu rancho de palmito, quem me dera ver agora. A lua gagando em festa no verde manto da floresta, quando a noite era tão bela. O luar cobrindo a mata, seus raios em cascatas beijavam minha janela. Era silêncio em serenata da lua cor de prata clareando o meu sertão. Cheia de amor e esperança, guardei tudo na lembrança e tranquei no coração. No meu rancho de palmito era tudo tão bonito, só restou recordação. Dos pioneiros tão felizes, construindo as raízes desta Londrina florão. Ficavam tão engraçados, com sapatos acorrentados, caminhando com lassidão. Na lama escorregadia, quando a chuva caía, molhando o mais belo sertão. Se eu pudesse, agraciaria, com beijo todos os dias, aquelas mães pioneiras que não esqueço jamais. Heroínas verdadeiras, que eram todas iguais. Confesso, sou eterna enamorada desde o tempo de menina, apregoando a beleza, exaltando a grandeza da minha amada Londrina.